Pessoal, boa noite. Aula do dia 10 de março de 2021, registrando a presença de Karine Alves, Miguel Boaventura, Paulo Vitor, Amanda Matias, Fábio Assis, Kathleen e Juliana Reis. Bom, galera, semana passada a gente terminou competência e falou sobre partes. Hoje a gente já começa a falar sobre a parte final, ou melhor, a gente finaliza esse instituto que se chama Litisconsórcio, Procuradores e Intervenção de Terceiros, e aí a gente termina de falar sobre os polos da lei e vamos passar a falar sobre comunicação de atos processuais, se possível for, na sexta-feira, tá bom? Olha só, galera, quando a gente fala de partes, deixa eu compartilhar com vocês o slide para vocês não ficarem aí sem ver ninguém. Quando a gente fala sobre partes, quando a gente falou sobre partes, a gente viu que as partes, a parte autora aqui na Justiça do Trabalho vai ser chamada de reclamante, e a parte ré, quem ocupar o polo passivo, vai chamar de parte reclamada. Vamos chamar de reclamada porque, em decorrência do nome da ação que a gente chama de reclamação trabalhista, a ação mais famosa, mais conhecida, mais comum no âmbito trabalhista. Bom, o que acontece, galera? Na tela. Bom, o que acontece? A gente vai ter aqui uma possibilidade de, em alguns processos, a gente ter duas ou mais pessoas num determinado polo da lide. É o que a gente vai chamar de litisconsórcio. Por quê? Porque vai ser uma lide em que haverá um consórcio ali. Então, o nome litisconsórcio quer dizer justamente litis, quer dizer lide, e consórcio quer dizer uma associação, uma divisão, um compartilhamento daquela lide. Então, vai haver um compartilhamento da lide quando duas ou mais pessoas ocuparem um determinado polo. Se estiverem no polo ativo, nós vamos chamar de litisconsórcio ativo. Se tiver um polo passivo, litisconsórcio passivo. E se o litisconsórcio for em ambos os polos da lide, vamos dizer que o litisconsórcio é misto aí, tanto ativo quanto passivo, tá certo? Bom, e aí, galera, quando a gente inicia a lide já com o litisconsórcio formado, nós vamos ter um litisconsórcio inicial. Quando se forma depois, qualquer que seja o motivo, vamos chamar de ulterior, ou alguns doutrinadores ainda chamam de incidental. Mas, galera, há casos em que a lei determina que deve ser formado um litisconsórcio naquela lide. Daí nós dizemos que, a depender da relação jurídica firmada entre as partes e do que se pretende com a lide, a gente vai ter um litisconsórcio necessário. Mas há casos em que, não obstante a relação jurídica firmada entre as partes seja comum, a gente pode optar, pode aceitar, pode querer ou não ter um litisconsórcio. Daí que nós dizemos que é um litisconsórcio facultativo. Miguel, o litisconsórcio facultativo, dê um exemplo. Galera, vamos supor que eu e Karine trabalhamos para Paulo Vitor, e aí, eu e Karine, a gente não tem as verbas rescisórias pagas devidamente, e aí, galera, o que a gente faz? Ingressa com a ação. Eu posso ingressar sozinho? Posso. Karine pode ingressar sozinha? Pode. Mas a gente pode juntar e falar, bora ingressar os dois juntos? Karine, bora. Pronto, bom. Ingressam os dois, litisconsórcio ativo, facultativo. Agora, olha só, galera, quando se trata de uma relação jurídica em que nós, parte autora, eu e Karine, a gente quer colocar Paulo Vitor, mas também quer colocar a empresa que contratou Paulo Vitor. Quem é que veio depois de Paulo Vitor aqui? A empresa Amanda Matias. O que é que a gente faz, galera? Necessariamente, nós teremos que colocar, que incluir na lide a Amanda. Por quê? Porque se a Amanda não for incluída na lide, depois a gente não pode ter qualquer pretensão de executá-la,
Tá bom, galera? Então, olha só. Quando a lei ou o contrato determina que existe uma relação, uma determina que existe uma. Você não tem jeito, não. Essa turma era para dar aula, era presencialmente. Muita resenha. Quando determina que. A lei ou o contrato determina que a responsabilidade é solidária ou subsidiária e o credor ele pretende executar, pretende obter meios de satisfazer o seu crédito perante o responsável subsidiário ou o responsável solidário, a gente vai ter que incluir aquela outra pessoa dali. Tá certo, galera? Vai ter que incluir aquela outra pessoa dali. Daí, dizemos que nesse caso aí tem uma relação jurídica que a gente vai ter necessariamente que incluir aquela outra pessoa, porque os efeitos vão afetar aquela outra pessoa, os efeitos da decisão vão afetar aquela outra pessoa. E nessa toada, já falando de efeitos, nós vamos ter, ante os efeitos, o simples, o unitário e o alternativo. Galera, quando nós pretendemos que o efeito daquela decisão abranja todos os litisconsortes, ou seja, quando aquela decisão vai abarcar todos aqueles litisconsortes de uma só, vai resolver a relação jurídica de uma só maneira, vai afetar a todos de uma só maneira, a gente vai dizer que o litisconsórcio é unitário. Porque a decisão vai afetar a todos de uma maneira só. Quando a decisão ela vai afetar, vai ter os efeitos da decisão serão distintos um para o outro, essa decisão, esse litisconsórcio é chamado simples. Miguel, nesse exemplo que você deu, o litisconsórcio ativo que você falou de você e Karine, o ativo vai ser, quanto aos efeitos, vai ser simples. Beleza, galera? Porque Karine pode ter algumas verbas e eu posso ter outras. Ou o juiz pode verificar que Karine já recebeu FGTS, por exemplo, Karine não faz jus ao seguro-desemprego, ou Karine ela deu causa à sua rescisão contratual. Vejam vocês que em maneiras aí. Então, nem sempre esse litisconsórcio ativo vai ser unitário, vai importar que as consequências sejam da mesma forma. Beleza, galera? Agora, olha só, quando a gente fala desse litisconsórcio aí, que esse litisconsórcio passivo, que é uma responsabilidade, vejam vocês que vai ter, quanto aos efeitos, a unitariedade, tá bom? E tem gente fora aqui, é? Tá. Ah, certo. O Liverpool falsificar a falta dele. Oxe, 20 horas? E ele tá trabalhando de quê? Leiteiro, padeiro, é o quê? 20 horas e 20 minutos? Oxe, misericórdia. Bom, mas tá valendo. Boa sorte para ele. Galera, é o seguinte. E aí esse litisconsórcio, a gente vai ter que esse litisconsórcio vai ser unitário, porque tanto Paulo Vitor quanto Amanda, eles vão ter a sentença vai ter o mesmo efeito para eles. Tá bom, galera? Beleza? Então, olha só. Bom, pessoal. Rapaz, eu botei falta em Líbero, eu não sabia que Líbero tá fazendo o quê? Fale aí, vá. Juliana e Mariane, vá. Vá, Mari. Fale aí, Júlio. Vá, vocês duas, vá. O que é que Líbero tá fazendo? Não, semana passada foi por conta que ele estava numa reunião, que ele agora vai dar aula em uma comunidade de OABeiros. É chique, meu filho. Comunidade de quê? OABeiros, com mais de 16 mil estudantes para a OAB aí. Mas, rapaz, muito. Ai, eu vou. Manda ele mandar o link, eu quero assistir a aula dele, viu? Vai dar aula de quê? Eu acho que é constitucional. Boa sorte. Tem Manda que ele ser pegar. inconstitucional.
Manda ele pegar essa decisão do STF aí e aplicar lá, viu? Caso prático. Bom, pessoal. E aí, galera, a gente vai ter que, entre os litisconsortes, os atos das partes são distintos um do outro, tá bom? Por quê? Porque cada litisconsorte ele vai ter a sua possibilidade, o seu direito de aplicar de apresentar defesa, de apresentar recurso, de requerer produção de prova. Então, vejam vocês, um é distinto do outro. Mas, Miguel, ambos ocupam o mesmo polo, beleza, mas cada um está defendendo o seu direito. Cada um é titular de direito. Então, cada qual na sua. Eu, outro dia, estava no polo ativo e eu vi uma decisão do juiz do trabalho daqui, aplicando a revelia na primeira reclamada, que era a construtora, e estendendo a revelia para a segunda. Os efeitos da revelia, ou seja, a confissão. Efeitos materiais da revelia, a confissão. E aí a segunda reclamada falou, inclusive, na defesa, e depois eles recorreram, que eram distintas, porque havia apresentado defesa. Aí, galera, a gente vai aplicar o artigo 345, inciso 1, tá aí no slide aí, para você, do CPC. A regra é essa. O 345 fala assim, ó, os efeitos da revelia não serão aplicados quando? Aí vai, havendo pluralidade de réus, um deles contestar o pedido. Beleza. Só que acontece, pessoal, muitas vezes, essa segunda reclamada, essa responsável subsidiária, ela não impugna especificamente os pedidos, ou seja, a defesa dela é genérica. E a gente vai ver no artigo 336 e no 341 do CPC que o réu ele tem que impugnar os fatos e tem que apresentar suas razões fáticas e jurídicas em que se insurge e impugnam a petição inicial. Então, galera, um conselho que eu dou a vocês da vida prática: toda vez que o réu, o litisconsorte, for revel e o outro apresentar defesa, não é sempre que a gente vai aplicar essa regra do 345, inciso 1 para afastar os efeitos da revelia. Diga-se mais especificamente o efeito material, que é a confissão ficta, tá bom? Dos fatos. Lembra sempre, galera, confissão ficta da revelia atinge apenas os fatos, certo? Porque o direito quem vai aplicar é o juiz. Não gera essa confissão. Bom, então, galera, vejam nesse caso aí, como é bem específico, que cada caso é um caso. Se o segundo reclamado, se o litisconsorte ele não impugnou especificamente, a confissão vai atacar ele, vai afetá-lo, tá bom? Então, vejam lá, cuidado lá com isso. Bom, aí, pessoal, por vezes, a gente vai ter na CLT, lendo a CLT, a gente vai ter uma interpretação mais restrita de alguns direitos, de alguns deveres, ou até mesmo da participação do litisconsorte, da intervenção de terceiros. Mas a gente tem que lembrar que, segundo o artigo 769, nós vamos aplicar o CPC subsidiariamente, tá bom? E segundo até mesmo o artigo 15 do CPC, vamos aplicar o Código de Processo Civil perante a CLT quando a CLT tiver qualquer incompletude, não for completo, então a gente vai aplicar o CPC supletivamente. Olha só, no que tange ao litisconsórcio, a CLT não traz nenhum caso assim, falando especificamente de intervenção em terceiros, por exemplo. Não fala, salvo quando se trata da subempreitada, em que ele vai realmente dizer que o subempreiteiro e o empreiteiro vão ser responsáveis. Aí já é a questão até de direito material, né? A gente vai ter. E é aí que vai ensejar a nossa ideia de litisconsórcio passivo. Numa boa aí. Mas, vejam vocês, normalmente a CLT ela trata das ações plurimas apenas quando se trata dos empregados. Então, sempre de litisconsórcio ativo.
Vocês vão ver agora com o Pandolf, né, em trabalho 2. Em trabalho 2, que a gente vai ter as negociações coletivas e em processo de trabalho 2, quando vocês forem estudar dissídio coletivo, vocês vão ver que resolveram aquele dissídio, ou seja, teve um dissídio coletivo, confronto entre dois sindicatos, e o que foi decidido ali vai ser aplicado a toda aquela gama de trabalhadores. Então, pode o sindicato ingressar como substituto processual, lembra? Substituto processual, que vai ser anômalo, né? A representação processual anômala aí. E a gente vai ter também todos os trabalhadores que querem ingressar sozinho. Pode. Então, nesse caso, a gente vai ter o litisconsórcio ativo. Olha só, o litisconsórcio aqui, eles não têm, de forma alguma, aquela regalia que está lá previsto no 229 do CPC. Ainda que antigamente fosse autos físicos, a gente não tinha essa aplicação. Hoje, com autos virtuais, praticamente toda a justiça do trabalho está virtual. Não digo toda, pessoal, falo praticamente toda, porque eu não conheço a realidade de outras regiões. Aqui no TRT6, especificamente em Petrolina, a gente não tem mais autos físicos, só autos foram digitalizados. Ótimo, maravilhoso. Mas TRT5 ainda tem. Tem muitos autos físicos, por exemplo, Juazeiro da Bahia. Eu vi lá muitos autos físicos, conversei com os contadores e eles estavam lá, os calculistas, eles estavam lá com autos físicos ainda, né, doutor? Ainda tem aqui cerca de 200, 100 processos aí. Isso aí foi antes da pandemia, não sei hoje se eles já digitalizaram. Então, galera, o J310 da sessão de si individual. Beleza? Tudo certo até aqui? Galera, nas ações plurimas, ocorre, por vezes, de ter tanta gente no polo ativo, ter 20, 30, 40 pessoas no polo ativo. E aí, beleza, Cátia, graças a Deus. Isso é o que deveria ser feito também, Cátia, na justiça estadual, né? A justiça estadual devia aproveitar essa pandemia aí e botar a galera para trabalhar, velho. Botava de 2 em 2 para trabalhar ali por dia. Pegava os scanners ali, scanner tudo rapidinho. Botava a galera para trabalhar, cada um digitalizava 20 ali, 30 por semana. Rapidinho ali a gente ia ter, alternava 2 dias no dia, 2 outros no outro, para quando você pensar que não desgastava todo mundo trabalhava, todo mundo era útil e acabava com esse processo, com esse acervo físico de processo que é horrível, é penoso, é desgastante, é ruim para todo mundo. Então, galera, olha só. Quando a gente fala de ações plurimas, de litígio consociativo com muitos empregados, às vezes precisa de instrução. Imagine você fazer instrução de um processo com 40 pessoas no polo ativo. Galera, é quase impossível. E aí o juiz, ele pode determinar que haja uma limitação. Ele pode determinar que haja um desmembramento, porque ele é diretor do processo. Ele pode falar, vamos dividir aqui esse processo para o processo andar. Uma vez eu tive um processo lá em Juazeiro, na Bahia, em que tinham 8 pessoas na parte autora. Então o juiz dividiu 3 e 2. 2 eles estavam com muita dificuldade de ter audiência e conciliação, e aí não andava o processo, o juiz pegou e mandou dividir. Mas as últimas 2, misericórdia. Até outro dia eu deixei de advogar para a parte e as outras 2 ainda estavam lá em fase de recurso ainda. Beleza, pessoal? Bom, o juiz também pode determinar a nomeação quando notar que uma determinada parte deve integrar o polo passivo ou ativo da lei. E aí é o que a gente determina, chama de iusso iudicis, que é o dizer de ofício, a ordem de ofício para nomeação. Galera, isso é muito raro o juiz falar isso, mas no juiz postulante, por exemplo, o juiz pode orientar aí a parte autora a incluir outra parte no polo passivo, por exemplo. Beleza? Tudo certo até aqui, litisconsórcio? Alguma dúvida? Massa. Vocês são 10. Bom, e aí a gente passa para intervenção em terceiros. No que tem intervenção em terceiros, a gente vai primeiro qualificar terceiro, vai conceituar terceiro como aquela pessoa física ou jurídica que possui um interesse jurídico na lei. De Miguel, o que seria interesse? O pai, quando o filho está sendo acionado, ele pode ir lá e querer defender o filho, apoiar o filho? Não tem interesse jurídico.
Mas vejam vocês, o interesse jurídico é quando financeiramente ou juridicamente o resultado daquela lei vai interferir até mesmo no relacionamento do terceiro com aquela parte, qualquer que seja ela, polo ativo ou polo passivo. Então, o terceiro ele vai ter interesse em participar ali, ou espontaneamente ou provocado. Então, vejam só, a gente tem como forma espontânea de participação na lei o amicus curiae, que é o amigo da corte. Nós temos o assistente e o opositor. Olha só, desde já eu digo a vocês que o opositor deixou de elencar o rol de intervenção em terceiros e passou a ser um procedimento especial. Tanto é que vocês não veem em processo civil 1, vocês estão vendo já em processo civil 4. Já a provocada, a gente vai ter uma das partes provocando, chamando para o processo, ordenando que o juiz integre aquela ali, um determinado terceiro. E aí nós vamos ter a denunciação à lide, o que antigamente chamava de nomeação, autoria, hoje a gente chama de efeitos da preliminar de legitimidade passiva. Nós vamos ter o amicus curiae e nós vamos ter também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, finalizando com o chamamento ao processo. Beleza, galera? Tudo certo? Revisãozinha básica aqui. O que é que a gente vai poder no processo de trabalho? Denunciação ali está de boa, vai poder. Quando se trata de rito sumário e rito sumaríssimo, não vai poder ter intervenção em terceiros, porque a gente vai aplicar, segundo o diálogo das fontes, a gente vai aplicar o artigo 10 da Lei 9.099/95, e que rege os juizados especiais cíveis e criminais. Então, que não permite, em decorrência da natureza da celeridade do rito, da brevidade do rito processual. Então, a gente não vai ter, mas no ordinário está liberado. E a denunciação, a gente vai ter a possibilidade, no que tange a intervenção em terceiros, de ter, incidentalmente, um pedido da parte autora para editar a petição inicial. Então, ele vai poder, contanto que o réu não tenha sido citado ainda. Tá certo, galera? Então, a gente vai ter essa possibilidade. Então, no processo de trabalho, a gente só exclui aí no rito sumário e sumaríssimo, mas a gente vai poder ter incidentalmente no rito sumário e sumaríssimo que o réu possa aditar a petição inicial e acrescentar mais uma parte aí, desde que o réu não tenha sido citado ainda. Tá certo? Então, a parte autora vai poder, o autor reclamante vai poder aditar a petição inicial, pedindo a inclusão de um terceiro na lei, antes de o réu ser citado, independentemente de ser sumário ou sumaríssimo. Beleza, galera? Tudo certinho? Massa? Bom, dentre as espécies de espontânea, nós temos a assistência, que é aquela em que o terceiro, chamado de assistente, ele vem para ajudar, para auxiliar uma das partes, o assistido. Então, olha só, a gente vai ter ambos com natureza totalmente autônoma. Não obstante o assistente queira ajudar o assistido, mas a gente vai ter um assistente bem empolgado, querendo auxiliar aquele assistido, porque ele sabe que ele vai ter uma responsabilidade quando, no decorrer da execução daquele processo. E eu dou exemplo aí bem gritante do sócio que quer ajudar a empresa. Tá certo? Assim como o sindicato do empregado. O sindicato do empregado, Miguel, qual é o interesse jurídico? Ele pode ter interesse jurídico, galera. Enquanto o sócio, o interesse é jurídico, econômico, patrimonial, o sindicato vai ter interesse para ajudar o empregado ali, quando aquela tese que está sendo discutida vai poder aplicar aos demais associados, aos demais sindicalizados, aos demais empregados que se enquadram numa situação, numa relação jurídica bem parecida, semelhante, análoga, equivalente. Tá bom, galera? Então a gente vai ter essa possibilidade aí. A assistência pode ser simples, agora tem uma assistência chamada assistência litisconsocial. Vocês se lembram disso ainda? A assistência litisconsocial ou assistente litisconsocial é aquele que o interesse jurídico dele é tamanho que a relação jurídica dele
com a parte contrária ao do assistido vai sofrer alteração, mudança. Daí que a gente vai ter um litisconsórcio, ou desculpe, uma assistência chamada litisconsocial, em que ele, de fato, vai dividir aquela relação jurídica dali, que ali será decidida na lide, vai afetar a relação jurídica que o assistente vai ter com a parte contrária ao que eles estão litigando. Ok, galera? A assistência litisconsocial, só para vocês relembrarem aí, dá uma lidinha depois no dispositivo do Código Civil, Código de Processo Civil, que vocês verificam. Ó, a oposição, ela ocorre com um procedimento especial. Mas antigamente, antes do CPC, no CPC de 73, no anterior, ele vinha no rol de intervenção em terceiros. E a oposição é simples, galera. É quando a reclamante e reclamante estão discutindo, por exemplo, por um notebook, que o reclamante reivindica e a reclamada fala que não é do reclamante, é dela reclamada. E aí vem um terceiro de lá e se opõe ao interesse de ambos e fala, epá, nem de um nem de outro, o notebook é meu. Oposição, muito simples. O opositor vai ter que provar o quê? Miguel vai ter que provar que ele é o dono daquele bem ali e acabou. Miguel, aqui no processo de trabalho acontece, acabei de falar aí. Vamos supor que a Facesp, eu tenha chegado com um notebook lá de, deixa eu ver, Mariana Novaes e Mari, e aí depois a Facesp foi e segurou esse notebook, dizendo que eu tinha dado um prejuízo à Facesp, etc. E aí, quando eu ingresso com reclamação trabalhista, eu peço, falo, olha, eu quero o notebook de volta, que o notebook é meu. E a Facesp fala, não, vai servir para pagar os débitos que Miguel deixou aqui na cantina e quem pagou foi a gente. Pronto. Aí Mariana se opõe, apresenta a oposição e vai comprovar o quê? Apenas a propriedade. Coisa simples. Junta a nota fiscal o nome dela e fala, ó, é meu. Tá certo? Rapaz, naquela cantina ali eu gostava muito da salada de fruta, viu? Não vou mentir, salada de fruta ali eu comia. Agora tinha um professor de lá, na faculdade, que ele tinha tinha um docinho lá de chocolate, que, rapaz, ele pedia 2, aí ele ficava comendo aqui, ó, com a água debaixo do braço, colado lá, e acho que ele ficava torcendo pro povo para ninguém pedir, para não vender. E aí daqui a pouco ele terminava, ele falou, ó, me dê mais 2 aí. Eu falei, rapaz, nunca vi. Eu falei, rapaz, você gosta de doce, né? Nunca vi. Beleza, galera? Entenderam? Rapaz, que é que vocês tanto conversam? Estão falando mal da vida de quem aí? Meu Deus do céu, essas meninas são tristes, velho. Caloteiro o quê, Júlio? Tapioca de frango. Pô, a tapioca lá do Brisa. Mentira. Mateuzinho tá morando aqui em Petrolina. Eu não falei nada, viu, Carinha? Você que falou aí, viu? Rapaz, Carinha. Vou dar um print aí, gente. Manda pra mim depois. Que eu vou mandar pra ele. Falar assim, ó, o Carinha tá falando aqui, ó. Ai, ai. Líbero também fazer essa combinação, é? Não, Bom, a galera. combinação de líbero era bolo de chocolate e água de coco. Tipo, nada a ver. Se a pessoa comer bolo de chocolate e água de coco, geralmente a água de coco fica assim, mas eu sinto gosto ruim. Eduardo fazia assim mesmo. Vocês não tem jeito, não. Vocês são tristes, velho. Era Eduardo mesmo. Falei, Dudu, como é que tu aguenta, velho? Rapaz, Miguel é gostoso demais. Mas já vi ele comendo 4 potinhos daquele lá. Gente boa, Dudu. Bom, galera, olha só para fazer uma revisão aqui, para a gente, só para vocês fazerem a revisão, não cai na prova isso aqui, pelo amor de Deus, que até porque não cabe aqui é difícil a gente ver, a gente não tem aqui, difícil não, a gente não vê no processo de trabalho, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é quando o fiador, ele chama o afiançado, ou então quando ele chama os demais fiadores para compor a lide. Seja como no processo de conhecimento, seja no processo de execução. Tá certo? O que poderia haver aqui seriam os devedores solidários, aqui no âmbito trabalhista, que é o inciso 3, mas que a gente o inciso 3 do artigo 130 do CPC, mas que a gente também não vê com grande costume aqui. Beleza, galera? Olha só, agora o que a gente vê muito aqui
é denunciação à ligue. A denunciação à ligue já é um procedimento provocado, em que a parte denunciante, ela, ao receber aquela citação, então, ou seja, a gente só vai ter denunciação à ligue aqui passiva do réu. A gente só vai ter no processo de trabalho do réu. Então, o réu ele vai falar bem assim, olha, você aí que é responsável, que ensejou, que também contribuiu para a instalação dessa ligue, venha para cá, porque você vai ter responsabilidade. Talvez até mesmo responsabilidade principal. Então, galera, a gente vai ter, eu dei exemplos aí para vocês, ó, quando se trata de responsabilidade solidária, ou desculpe, subsidiária, ou até mesmo responsabilidade principal. Por exemplo, quando o tomador de serviço ele é citado, ele pode chamar o prestador de serviço de boa na lagoa, sem bronca nenhuma, zero bronca. Como também nós vamos ter o gerente sendo chamado pela empresa quando se trata de uma ação em que o gerente ele produziu, ele ensejou um assédio moral, um assédio sexual contra um empregado. Então, a empresa fala assim, ó, gerente, venha, porque você é quem deve responder por isso aqui, porque foi você quem praticou esse ato ilícito. Então, pode ser também. A gente vai ter a sucessão de empresas, vocês vão estudar a execução, que é por 2 anos, a empresa, o sócio retirante ou a empresa que vendeu, ela fica responsável ainda por aqueles atos que foram praticados durante o contrato de trabalho que ela teve com aquele empregado. Então, a sucessão de empresa, tanto a empresa que sucedeu, a sucessora, quanto a sucedida, ela pode chamar a outra. Imagine vocês que Miguel vendeu a empresa Carine em janeiro de 2020, e aí agora ele é acionado, tem uma reclamação contra ele proposta por Mariana Novaes, e Mariana vai reclamar o período de fevereiro a dezembro de 2020. O Miguel fala, porra, não tenho nada a ver com isso. Aí vai chamar a empresa Carine, tá certo? Vocês até vão falar, Miguel, mas isso aí não seria legitimidade passiva. Galera, mas daqui a pouco eu vou falar da nomeação autoria, vocês vão entender por quê. Ok, pessoal? Tudo beleza? Então a gente vai ter a possibilidade de chamar aquela pessoa que é responsável principal, mas não foi demandada, ou até mesmo a responsabilidade subsidiária. Olha só, pessoal, em qualquer que seja o âmbito, entendam a intenção do legislador sempre, que aí facilita vocês na hora de identificar. Enquanto no chamamento ao processo que eu falei na estante, a gente vai ter a intenção do legislador, ok? É aquela galera que é co-devedora, que deve também, ou aquele que, por contrato, ele tem uma responsabilidade principal ali naquela relação de confiança que tinha, que é a fidúcia, que é a fiança. Então vejam vocês que a gente vai ter uma corresponsabilidade, ou então uma responsabilidade decorrente da fidúcia que havia chamamento ao processo. Já a denunciação é quando existe uma relação do denunciante com o denunciado anterior àquela ligue. Então, pré-existente, de tal forma que faz com que o denunciante chame o denunciado, porque o ato ocorreu em decorrência do denunciado. Beleza? Então, a denunciação ali serve justamente para isso, para evitar de que lá na frente a gente tenha uma ação do denunciante contra o denunciado, pedindo, ou seja, regressando por aqueles prejuízos financeiros, processuais que teve com aquela ligue anterior. Então, a gente chama o denunciado participa da ligue, se resolver, resolveu. Peculiaridade da denunciação da ligue, o juiz julgará os dois em uma ação só. A gente vai ter, o denunciante vai ter 30 dias para denunciar, para citar o denunciado. Se for na mesma Comax, se for em outra Comax, 60 dias. Artigo, se não me engano, é 131 do CPC. E na denunciação à ligue, se ela
se o denunciante ganhar a ação, o denunciário vai pedir do denunciante o pagamento de custas e honorários processuais, tá certo? Por aquela denunciação equivocada. Agora, se o denunciado simplesmente não apresentar defesa, escorrer a revelia, o denunciante pode simplesmente pedir, ó, doutor, se o senhor quiser julgue a ação principal, beleza, agora a minha, julgue procedente, porque depois eu quero reaver do denunciado. Então, galera, se a ação principal foi julgada procedente e o denunciante e a denunciação também foi julgada procedente, o autor, ou melhor, no caso que a gente está falando de ação trabalhista aqui, o autor ele vai poder executar os dois, o denunciante e o denunciado. É a peculiaridade que a gente tem aqui. Tá bom? Só relembrando para vocês a situação da intervenção de terceiros. Ok? Tudo certinho? Posso passar adiante? Já passei. Galera, a gente tinha uma figura chamada nomeação-autoria. Está em destaque para vocês. Por quê? Porque a nomeação-autoria era um instituto, uma espécie de intervenção em terceiro, em que aquela parte ocupante do polo passivo, ele nomeava, dava um nome ao autor. Falava ao autor, eu não tenho nada a ver com esse processo, não. Quem tem a ver com esse processo é fulano, é cicrano. Ou, como diria o... Rapaz, esqueci o criminalista, rapaz. É Tito, é Lívio. Rapaz, como é o nome dele, rapaz? Domingo não, rapaz. Sábio não. Me ajuda aí, Minas. Vocês não estudaram para ele, não? Damásio. E aí, Damásio, vocês estudaram penal pro Damásio, gente? Estudaram? Ficaram mudo. Não? Rapaz, na minha época, Damásio era o cara, velho. Damásio. Hoje você estuda penal por quem? Eduardo Godinho Damásio. É. Você estudaram penal por quem? Que foi direito? Eita, porra. Rapaz, lá na Bahia é Damásio. Damásio é virado nas ruas. Damásio e Mirabete. É. Todo mundo faz na noite só porque é pernambucano, né? É porque lá realmente na faculdade a gente não tem Damásio, não. Mirabete eu acho que ainda tem, né? É. Escolhe, eu gosto de quem? Rogério Greco. Escolhe agora ele mesmo. Adoro essa turma. Bom, galera, vamos lá. Olha. Pessoal, então a nomeação autoria, hoje em dia, o CPC fez bem assim, ó. Rapaz, vamos tirar essa nomeação da autoria daí. Que é um procedimento simples e a gente vai indicar. Por quê, galera? O CPC 2015, no artigo 339, fala assim, olha, o réu, quando ele não tiver qualquer participação na lei, de entender que ele não tem qualquer participação naquela relação jurídica de direito material, ele deverá indicar ao autor, sempre que souber, sob pena de litigância de má-fé, de pagar sob pena de pagar as custas das despesas processuais, ele vai ter que indicar quem é que possui a legitimidade para ocupar o polo passivo da lei. Beleza, galera? Massa? E aí, galera, a gente tinha lá um instituto de intervenção de terceiros para isso. Agora facilitou de sobremaneira. Então, a gente vai ter essa possibilidade, vai ter sim. Então, lá quando a gente fala de contestação, a gente até bate um pouco mais sobre isso, no sentido de que vai ter possibilidade, esta possibilidade aqui, no direito processual trabalhista também, de indicar. Beleza? Então, nomeação, autoria, alguns livros vocês ainda veem sair esse nome aí, nomeação, autoria, mas, repito, o CPC de 2015 não traz esse instituto sob o nome de nomeação, autoria. Ele trata isso aí, ele vai abordar isso aí quando falar de ilegitimidade passiva e a obrigação de que a parte tem. Rapaz, eu quero que vocês tanto... 55 conversas, pessoal, quando eu falo nomeação, autoria. O que, gente? Que foi que teve aí? Ah, não sei. Não é que eu não gosto, não, viu? É que eu não sei mesmo. Exatamente. Se pegar bode na pista é crime?
Rapaz, eu não sei nem qual é o crime, não. É furto, não é não? E Escória disse que não é crime. E é o que, então? Não é crime. É atípico, sei lá. Não gosto de penar também, não. Na seta ele tá se protegendo. Misericórdia. Bora, gente. A aula é gravada. Olha, vocês estão lembrando que a aula é gravada, né? Ai, ai, viu? É se não tiver Bom. marca. Se não tiver marca, aí não é crime, não. É porque existe a teoria de que é um ser movente sem dono. Aí se você pegar, você vira o dono. Mas a galera diz que não, que é fogo, pronto e acabou. Rapaz, você sabe como é. Bandeira Qual é dele. a forma mais fácil? É a forma mais fácil de se identificar o dono de um bode ou de um gado no meio da rua, na pista, parando o carro. Quando você para o carro, o dono aparece, pô. Ou então, quando escuta o bé, aí quando o bé fica longe, menino. Ave Maria. Bem, galera, desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, desconsideração da personalidade jurídica é mais comum a gente falar dela na execução. A gente fala dela mais detidamente, mas vou fazer uma revisãozinha para vocês aqui. A desconsideração da personalidade jurídica ocorrerá sempre que o credor ele tiver dificuldade em encontrar bens do devedor. E aí ele não vai ter daquele devedor a bens para expropriar. O que é que ele vai fazer? Então ele vai quebrar, vai desconsiderar a personalidade jurídica daquela pessoa jurídica e nós vamos atrás, então, dos bens dos sócios. Para tanto, a gente vai precisar apenas e tão somente comprovar que a pessoa jurídica ela não detém capacidade econômica para pagar a dívida, ou seja, é insolvente. Basta isso aí. Galera, essa é a denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? A teoria menor é aplicada pela CLT, ou seja, pelo direito trabalhista, pelo direito consumerista. Já a teoria maior é mais complexa, está prevista lá no artigo 50 do Código Civil, e a gente vai ter a teoria maior no seguinte aspecto: o credor vai ter que comprovar que houve fraude, que houve um desvirtuamento na administração da sociedade pelos sócios, ou seja, que os sócios dilapidaram o patrimônio ou simplesmente desviaram de recursos. Galera, pra vocês terem uma ideia, pessoal, é mais fácil extinguir o processo do que ter uma desconsideração no ambiente civil, fora retirando o direito do consumidor. Porque, galera, é impressionante essa teoria maior. É inviável, velho. É impossível. E é uma crítica que a gente fazia. Escorel estava até comigo nessa, aproveitando que Escorel está aí. A gente falando, porque o civilista, ele tem que entender que mais é muito mais e menos é mais. Quanto menos você escreve, quanto mais objetividade você tiver, mais fácil você vai ter aquele interlocutor, aquela pessoa que está lendo ali, ela captando a sua mensagem. Por isso que eu sempre costumo falar nas minhas aulas de prática, galera, não transcreve dispositivo. O direito, o juiz é obrigado a saber, salvo o direito local, que é o estadual, que é o municipal, é o costume, o consuetudinário, tudo bem. Mas o direito nacional, súmula, você vai transcrever súmula no ambiente da gestão do trabalho, súmula do TST, súmula do STF, OJ, não precisa, galera. Por isso que eu sempre falo, galera, aí tem gente que faz uma petição com 20, 30 laudas transcrevendo o dispositivo. Não precisa, galera. Não, massa, professor, quando os caras para fundamentar a prioridade da justiça, quando tem um menor, o pessoal aí faz uma folha. Galera, velho. Rapaz, tem gente que eu já conversei com o juiz e fala assim: rapaz, você é muito folgado, você pede benefício da justiça gratuita em 3 linhas. Eu falei, eu vou falar o quê? Vou dizer que o cara é pobre em uma página? Também. Tu é doido, não precisa, não tem necessidade. E eu vejo gente que junta jurisprudência. Puta que pariu, jurisprudência pra quê, velho? Ou tem ou não tem condição. Se tiver contra-cheque, você junta contra-cheque menor. Eu já vi juiz também aqui pedindo para comprovar que o menor não tem capacidade econômica. Eu falei, porra, tá trabalhando. Um menino de 8 anos, eu falei, porra, tá trabalhando. Quase que eu falava, doutor, ele tá investindo em bolsa, mas o dinheiro dele é
escondido. Quase que eu falava isso. Misericórdia. E aí, galera, nós vamos ter também a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é quando o sócio é o acionado, é o devedor principal, e a gente desconfia que o sócio não tem dinheiro, mas ele tem outras empresas, então a gente vai atrás de quem? Das demais empresas. Beleza, galera? Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Vai inverter isso aí. Teoria menor também, Miguel, teoria menor. Anota aí, viu, galera? Artigo 28 do CDC. Beleza? Artigo 28 do CDC. Bom, pessoal, por fim, nós temos o amigo da corte, ou amicus curiae, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Galera, pode ser no processo de conhecimento ou no processo de execução. Não esqueçam disso, não. Ou processo de conhecimento ou processo de execução. Tanto num como no outro. O amigo da corte também. Tá certo? Mas, enquanto a desconsideração ela é provocada, o amigo da corte ela pode ser provocada, como também pode ser espontânea. Tanto num como no outro caso. Espontânea quando o próprio amigo da corte ele peticiona no processo e pede ao juiz ou tribunal para participar daquela lei. Já provocada é quando o juiz de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, ele é nomeado, é chamado a participar daquela lei. Quando é que participa amigo da corte, Miguel? Fora o AB que quer se meter em tudo que é parte aí do administrativo, do judiciário, do legislativo, enquanto a gente está aí pendengando aí, pessoal, quem é advogado está pendengando no STJ aí, está para ser decidido aí, que os honorários contra o ente público não vai aplicar aquela regra que está lá prevista no CPC. Vai ser possível aplicar de forma equitativa, ou seja, processo aí que a gente vai ter de 3 milhões que teve a execução da União e que a parte ganhou a ação, então vai poder arbitrar honorário de 100 mil, de R$1.000, R$200. Tá certo? Que acontece muito, porque diz que a parte autora, eu já vi isso aí, já fui vítima disso aí, já tive processo em que o juiz arbitrou honorário de R$500 e disse que a ação era muito simples e que o advogado não precisou ter tanto esforço. E aí dá vontade de fazer aquela velha coisa que todo advogado faz, né? Larga a toga, toma coragem e vem pro lado de cá. Ele não vem pro lado de cá porque normalmente não tem coragem. Um juiz já me falou uma vez que não teve coragem de enfrentar a advocacia porque realmente tem muito advogado que morre de fome porque demora muito o processo. Então, não tem coragem e fica de lá para cá dizendo que a gente trabalha pouco, não é? Então, galera, a OAB participa normalmente, mas a gente vai ter casos específicos, vai ter que comprovar que tem uma notoriedade, um saber jurídico e uma vinculação com aquela causa ali, com a matéria ali tratada. Por exemplo, quando se tratava de expurgos inflacionários, a gente chamou a FEBRABAN. No caso aí dessa lambança que o STF fez aí com agora, no final do ano, com o índice de correção monetária, que foi para discutir com o STF se a TR era constitucional ou inconstitucional, ou seja, se a TR, para quem não sabe, TR significa taxa referencial, que os bancos aplicam para corrigir monetariamente a poupança. Então, se servia ou não para corrigir, que o ideal, o correto seria o IPCA, que realmente corrige pela inflação. E aí o STF, nosso querido Gilmar Mendes aí, uma esplêndida relatoria, favoreceu principalmente aos bancos e fez o quê? Diz que não aplicava nem a TR, nem IPCA, que o de certo era aplicar a Selic. A Selic, galera, para quem não sabe, está em 2% ao ano. Imagine vocês. O aluguel de vocês corrige pelo IGPM. O dinheiro que um banco vai dever a vocês, como consumidor, corrige pelo IPCA. Desculpe, pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O que você vai corrigir, que você está devendo a qualquer pessoa, vai pelo IPCA. O que vocês têm de débito com verdureiro, qualquer outra pessoa, IPCA. Mas o trabalhador vai corrigir 2% pela Selic. Isso não recompõe, galera. É vergonhoso. Mas teve tanto embargo de declaração e tudo que foi lado, que ficaram banidos aí. Mas sempre que o
o STF vai se envolver nisso aí. Eu já falo com a galera direto, rapaz, pega a Rosa Weber, bota para fazer uma palestra para eles. Agora, toma cuidado para saber quem está financiando as palestras deles aí, porque aí, quando esses caras são financiados por grandes corporações aí, galera, aí não tem como eles manterem a imparcialidade, é bronca. E aí, galera, por exemplo, teve também, quando teve a discussão no STF, lá tem mais de 10 anos isso aí, 15 anos, sobre células-tronco, aí a gente teve Confederação Nacional dos Bispos, a gente teve movimento feminista, a gente teve movimento contra o aborto, a gente tem um bocado de organização dessa aí que participou. E aí, beleza. O que eu quero falar com vocês da Amicus Curiae? Espontâneo ou provocado, tanto faz, vai ser de ofício, vai ser por pedido das partes, eles só vão poder embargar a declaração, vão poder se manifestar nos autos, mas não vão poder recorrer, salvo quando se tratar de um incidente de demandas repetitivas, ou seja, quando aquela decisão, aquele acórdão, ele tratar de incidente de demandas repetitivas, aí vai caber recurso do Amicus Curiae. Beleza, galera? Tudo certo, tudo tranquilo. Deixa eu ver que oração aqui, para eu me situar com vocês. Beleza. Rapaz, essas minas conversam, velho. Tô dizendo, eu não sei para que eu vou parar aqui para ver o que é que vocês estão conversando, achando que vocês estão. Bora! Pessoal, e aí a gente vai concluir nossa aula aqui hoje falando sobre procuradores. Galera, os procuradores aqui no ambiente trabalhista, eles não são obrigados a sua presença em decorrência do jus postulante no primeiro e no segundo grau. Conforme determina a súmula 425 do TST, apenas em sede de recursos para as instâncias extraordinárias, leia TST e STF, é que nós vamos ter a presença obrigatória a presença obrigatória dos advogados, porque se trata de uma peça mais rebuscada. Tá certo, galera? Então, olha só. Quando a gente fala em advogado é aquela pessoa habilitada pela OAB. Está lá, artigo 102, se não me engano, 102 do CPC. E aí vai ter aquele escrito na OAB. Fora isso, a gente vai ter aquele queridíssimo profissional que passou pela Faculdade de Direito, que passou no exame da ordem, que vocês todos vão passar, e que labuta todo dia. Galera, ser advogado é bom, muito bom mesmo. Só não é melhor que ser nordestino, tampouco ser de Feira de Santana. Aí que é melhor ainda. Mas, fora de brincadeira, na Justiça do Trabalho, a advocacia é boa. Na Justiça Estadual, a advocacia não é tão legal assim, viu, galera? E aí, pessoal, a gente vai ter aqui no processo trabalhista, só para relembrar, o jus postulante, em que qualquer que seja o valor da causa, a gente vai poder, tanto o empregado como o empregador, ser tanto empregado como empregador atuar livremente na Justiça do Trabalho no primeiro e no segundo grau, perante o juiz do trabalho e perante o Tribunal Regional do Trabalho. Pessoal, rapidamente aqui, sempre aquela boa velha dica aqui, que já serve para a revisão de vocês da OAB. Quando é que não precisa de advogado? Pode cair em ética aí, ó. Quando é que não vai precisar de advogado? A gente não vai precisar de advogado quando se trata de habeas corpus, quando se tratar de juizado especial civil nas causas de até 20 salários mínimos e quando se tratar de juízo de paz. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Bem, aqui, voltando aqui para o processo de trabalho, a gente vai ter o advogado representando a parte sempre que, olha lá, viu? Temos o juiz postulante, mas tudo em direito a gente tem uma exceção, tem um porém. Então, quando se tratar das ações cíveis, as ações nitidamente de natureza cível, são aquelas ações que não estão na CLT, estão no CPC ou, mais genericamente falando, fora da CLT. Aí a gente vai ter um mandado de segurança, a gente vai ter a ação rescisória, a ação cautelar, ou seja, as ações possessórias, ou seja, todas essas ações que têm a natureza cível,
a gente necessariamente, ação de consignação em pagamento, a gente vai exigir a presença de um advogado. Ok, galera? Tudo certo? Tudo beleza? Massa. E na CLT, Miguel, só tem um caso que a gente, no juízo do trabalho, perante o juízo do trabalho, vai precisar, que é na homologação de acordo extrajudicial, que eu falei com vocês lá atrás. E a gente vai dar uma repincelada lá na época de sentença. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, olha só, existem duas formas de constituição. Ó, galera, nunca pode, não me matem de vergonha, não. Se vocês errarem isso uma vez, um dia, lá no fórum, não digam que foi processo de trabalho, vocês pegaram com o Miguel. Não falem não, pelo amor de Deus. Principalmente na área de Floresta e de Salgueiro, que eu já advoguei. Que eu advogo até hoje. Em Belém do São Francisco também. Ó, tem duas formas. O mandato tácito, peraí, volta aqui. Para constituir um advogado, a gente tem que a parte tem que outorgar um mandato a ele. Mandato com T, óbvio. Mandado com O é do oficial de justiça. O mandato vai ser outorgado ao advogado de duas formas. Ou expressa ou tácita. Ó, a expressa é aquela boa e velha procuração que vocês já viram, já fizeram lá em prática 1, a perder de vista, né? Que vai disciplinar os poderes. Daqui a pouco eu falo sobre os poderes. E a segunda é a tácita. A tácita, galera, também é chamada de apo de acta. Como é a tácita, Miguel? A tácita é aquela que o advogado acompanha a parte e acabou. Se a parte está se fazendo acompanhar, é porque aquele ali, e ele se apresenta como advogado, é porque aquela pessoa ali é o advogado da parte. É a mesma coisa que a menina vai para uma festa com o rapaz, chega na festa com o peão, senta ao lado do cara na festa, passa a festa toda com o cara, dança com o cara. Ela é o que do cara? A madre superior é, e ele é o padre. Tá certo. Então, são namorados. Então, galera, aqui é a mesma coisa. Por que chama apo de acta, Miguel? Relembra aí. Apode, conforme, como, acta, ata. Então, como ata. Basta constar o nome, por exemplo, Mariana, a reclamante Mariana está acompanhada do advogado Miguel Boaventura. Acabou. Morreu aí. Beleza, galera? Vocês estão demais hoje, rapaz. Conhecidos, Ai, ai. Ah, bom. É prima, é porque primo com prima, né? Ai, ai, dá certinho. Bom, galera, olha só, apo de acta. Galera, entendam o seguinte, para vocês não esquecerem jamais. Chegou ali, não peçam, pelo amor de Deus, a procuração. Eu já vi, galera, tanto caso, velho, que chega em audiência, o conciliador fala assim, então, você quer prazo para apresentar a procuração, ou então quer prazo para apresentar subselecimento? Pelo amor de Deus, não faça isso não, galera. Foi tácita, a outorga de poderes ali é tácita. Inclusive, vai facultar que o advogado, ele apresente recurso, faça requerimento, o que ele quiser, tudo no processo, ele vai poder fazer. Porque se trata dos poderes gerais da cláusula ad judicium, certo? Para todos os atos do processo ali. Todavia, a gente não vai ter o mesmo com os poderes especiais. E aí eu dou um pause para a gente voltar lá para a procuração. A procuração, se ela não tiver nenhum, só vai dizer assim, ó, outorga poderes para ingressar com ação contra a Facesp. Miguel outorga poderes a Mariana para ingressar com ação, reclamação trabalhista contra a Facesp. Acabou. Poderes ad judicium, acabou, não precisa expressar nada. Artigo 105 caput, primeira parte. Agora, se Miguel quiser passar para Mariana poderes para confessar, desistir, renunciar, reconhecer procedência do pedido, requerer benefício da justiça gratuita, transacionar, receber dinheiro da quitação, aí já é outra coisa. Aí vai ter que constar expressamente naquele mandato tácito os poderes especiais. Miguel ir lá no tácito
desculpe, no mandato escrito, expresso, vai ter que constar aqueles poderes especiais. E lá no mandato tácito, Miguel, lá na ata de audiência, consta aqueles poderes lá. Consta lá, pega lá e fala, Excelência, consta em ata, por favor, que o Mariana está acompanhando o autor Miguel Boaventura, que neste momento lhe otorga os poderes especiais de... E aí vai falar quais são os poderes especiais. Constou em ata, galera, já era. Tá ali, ó, tá tudo massa ali, tudo tranquilo. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo legal? Massa. Olha só, outra coisa que, pelo amor de Deus, não erre. Transigir. Transigir quer dizer fazer acordo. Então, já vi também, chegou em juizado, e aí a conciliadora falou, doutor, não tem poder para fazer acordo não, doutor. Porque a transação é acordo extrajudicial. Ela falou, transigir e fazer acordo é a mesma coisa. Ela não era, doutor. Eu falei, pesquisa aí no Google. Aí ela foi lá e pesquisou, e ela disse que era. Aí realmente era. E aí o juiz ainda falou, doutor, mas não tem poder fazer acordo. Eu falei, doutor, transigir, fazer acordo, dá no mesmo, doutor. Certo? Agora é diferente, galera, ó, transigir, receber dinheiro. Aí receber dinheiro tem que ter, porque tá lá, galera, ó. Receber dinheiro e dar quitação. Tá certo? Então vejam vocês que os poderes especiais têm que constar lá na procuração, tá certo? No mandato. O advogado vai poder ingressar com a ação para evitar uma perda do direito da parte. Então, ele pode ingressar com a ação e depois juntar com 15 dias a procuração, sendo possível a prorrogação por mais 15 dias. Se ele não juntar, galera, ó, extingue o processo e, se for autor, extingue o processo e o advogado vai pagar as custas e despesas processuais. Miguel, por que não a parte? Vem cá, galera, se ele não juntou a procuração da parte, é porque a parte não otorgou poderes a ele, não otorgou um mandato a ele para representá-la em juízo. Então tem que ser o advogado mesmo. Cabe a ele lá se precaver perante, ou então ele ingressou com a ação, a parte 2 dias depois não assinou a procuração, desiste. Fala que a parte existiu, junto um print de WhatsApp, uma ligação, alguma coisa lá e pede desistência da ação. Tá bom, galera? Bem, o advogado pediu, tem 4 advogados, a banca Boaventura, Novaes e Vasconcelos. Eita, eu com a banca dessa não perco dinheiro para ninguém. Eu, Mariana Novaes e Maria Eduarda Vasconcelos, não perco dinheiro para ninguém aqui. Não perco nenhuma ação. E aí, tá lá a banca Boaventura, Novaes e Vasconcelos. Galera, na petição, Miguel é trabalhista, Mariana é tributarista. E Maria Eduarda, você quer o quê, Maria Eduarda? Penal. E Maria Eduarda quer penal. Pronto. E aí, galera, nas ações trabalhistas, Miguel tem que constar lá, ó, expressamente, conforme artigo 274, Miguel, acho que é 274 do Código de Processo Civil, do CPC. Está lá, se o advogado pediu expressamente que haja publicação em seu nome e não foi veiculada esta em seu nome, haverá de fato aí flagrante nulidade. Beleza, massa. E aí vem o TST e rebate, ó, desculpe, e ainda ratifica súmula 427. Já era. Beleza, galera? Então, se vocês quiserem que a publicação seja exclusiva, bota lá expressamente na petição. Ou então faz um pedido lá incidentalmente. Tá bom, galera? Cuidado com isso aí, pessoal. Cuidado. A gente tinha era anotação na capa dos autos. Hoje em dia é habilitação no processo. Se Mariana quiser curtir o nome dela também, ela se habilita. Ou então Miguel, quando distribuir a reclamação trabalhista, ele põe o nome dela lá. Beleza, galera? Tudo certo até aqui? Bom, existe um documento chamado de subestabelecimento. E esse subestabelecimento é a forma como o advogado ele passa os poderes que foram otorgados para ele para outra pessoa. Galera, questão de ética aí, ó. Não deve o advogado subestabelecer sem reservas para outro advogado sem o conhecimento prévio do cliente. Então, se eu estou advogando para a Mariana, vou subestabelecer para a Maria Eduarda sem reserva, bota a Maria Eduarda para assinar o subestabelecimento lá, porque Maria Eduarda já está tendo ciência ali. Galera, não se faz isso. Beleza, pessoal? Não se faz, questão de ética, não se faz isso. Subestabelecimento com reservas,
a gente é aquele que o advogado que está subestabelecendo, ou seja, o subestabelecente, ele mantém os poderes na ação. O outro advogado, no caso Maria Eduarda, seria a subestabelecida. Beleza, galera? Subestabelecida. Se Miguel subestabeleceu para Maria Eduarda, questão de ética também, não é nosso de processo de trabalho, só para repisar. Como eu ensinei ética, aí eu lembro muito ainda nas minhas aulas de contrato de honorário advocatício. Então, galera, se eu subestabeleci para Maria Eduarda, com ou sem reservas, Mariana não tem obrigação de pagar contrato nenhum, honorários contratuais nenhum a Maria Eduarda. Maria Eduarda não pode cobrar nada de Mariana. Por quê? Porque ela não firmou contrato com Mariana. Firmou contrato com Miguel. Beleza, galera? Miguel, vem cá. E se você irresponsavelmente subestabeleceu para Maria Eduarda, e lá na fase de recurso, Maria Eduarda passou mais 3 anos trabalhando, já era, velho. Ela quiser, conversa com Mariana aí, puxe logo Mariana para firmar o contrato de honorários. Porque senão, já era. Beleza, galera? Então, se o advogado quiser renunciar, lembra lá que ele tem que comunicar a parte antes, e quando ele for comunicar nos autos, ele passa ainda 10 dias amarrado, salvo se a parte outorgante, ou seja, o cliente, já constituiu um novo advogado. Fora isso, 10 dias. Beleza? Fica lá preso. Miguel, se estava advogando Miguel, Mariana e Maria Eduarda, Miguel só renunciou aos poderes, precisa comunicar? Não. Junta no processo, quem vai participar, quem vai ficar agora no polo? Mariana e Maria Eduarda. E aí, galera, como está terminando a aula, eu vou contar 2 casos a vocês aqui para ilustrar. A gente estava com um processo aqui em Juazeiro, na Bahia, em que houve... Um cara era meio maluco, meio não, maluco. Ele era casado com uma mulher e tinha uma filha de aproximadamente 5 anos. A menina especial. E ele aprisionou a mulher por 3 meses em casa, galera. Ele pegou e saía com a mulher, vocês terem ideia, ele pressionava tanto psicologicamente a mulher, que ele saiu com a mulher e arrancou o dinheiro todo da conta. Foi lá com a mulher, o dinheiro estava na conta dela, e arrancou um dia 150 mil da conta. E aí, numa dessas saídas, eles saíram discutindo, e aí ele saiu na frente, andando e discutindo com ela. Ela aproveitou e se escondeu na casa, no meio da rua, ela se escondeu na casa, e falou bem assim com a filha, calada. E a filha ficou calada. Rapaz, galera, ela só tomou essa coragem porque no dia anterior ele tinha apontado a arma para a cara da filha dele. Especial a menina, pra vocês terem ideia. Cara pesado. E aí, galera, ela conseguiu pedir socorro e foi para casa da mãe. Bom, depois que a família veio se tocar, porque nos eventos... Ele saía, viu? Saía, eventos de família, ele ia com ela. Mas ameaçava, falou, eu mato a menina, viu? E ela ficava calada. Ela sorria, mas conseguia algumas vezes passar a mensagem e o pessoal não identificava. Depois que o pessoal começou a identificar. E ele aqui sumiu na Lapa do Mundo. Mas uma galera rica, velho. Galera, o divórcio dele, mais de 2 milhões de bens, pra vocês terem ideia. E aí, pessoal, ele constituiu advogado. Muito custo ele constituiu advogado. Constituiu uma banca de advogados. Eram 3 advogados. E aí, teve audiência de conciliação. Eles não foram. Ele foi. Ele não foi, o advogado dele foi. E aí chegou lá na audiência de conciliação, o advogado pegou e renunciou aos poderes. Apresentou a renúncia e largou o processo lá. Só que tinham outros 2. Então o processo continuou, correu a revelia, nós ganhamos a ação e agora estamos entrando com outra ação para desconstituir o condomínio, né? Porque o juiz não se mete nisso aí, ele mantém tudo em condomínio e tchau. Bota isso aí para frente, impõe isso aí para frente. Então vejam vocês que bronca isso aí. Continuou o processo, ó, com os demais advogados. Beleza? Massa. Segundo caso, ambiente trabalhista. No âmbito trabalhista. Processo contra o município. E aí o município botou 3 procuradores. Ou melhor, 3 advogados. E aí, galera, um advogado que foi que apresentou a defesa ficou habilitado nos autos, expressamente. Então saíram as publicações em nome desse advogado. O prefeito perdeu, ele
caiu fora. Chegou em janeiro agora, ele, renunciou aos poderes. O prazo encerrou, já era, galera. Porque tem outros 2 procuradores. Se ele não comunicou ao cliente ou aos demais advogados que com ele trabalhavam, problema dele. Isso aí é questão de ética. E aí, o que a juíza fez? Equivocadamente, mandou intimar o município para que o município tivesse ciência da sentença. Está errado. Por quê? Porque se trata de advogados que foram contratados pelo município. Problema. Agora, alguns juízes, por conta de ser ente público, eles, passam a mão na cabeça. O que aconteceu? O município apresentou recurso na preliminar nas minhas contrarrazões. Eu botei aquele lá, um tópicozinho lá, da intempestividade do recurso. E aí aleguei que as partes continuaram lá, artigo 112, se eu não me engano, 112 a 114 do CPC, está lá falando sobre isso. Tá bom? O advogado que renunciar, se tiver outros advogados, não precisa comunicar o ato e o processo continua sendo habilitado os demais. E vamos embora. Beleza, galera? Então se liga aí. Se um renunciou, tchau. Eu tinha meus processos lá de feira mesmo, quando a gente tinha que renunciar e os colegas renunciavam os 3. Beleza? Renunciavam os 3. Inclusive, a gente tinha até a assinatura digital já para colocar lá dos 3 assinatura digital. Pessoal, finalizo a aula aqui. Não é porque você chegou não, viu, Líbero? Meu professor. Falando que os procuradores... Perdoe, professor, pelo atraso. Tô sabendo. Não vai tomar falta hoje, não. Pessoal, procurador da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Se liguem, galera. Eu tô falando de procurador. Tô falando daquele cara que passou no concurso. Tá certo? Esses aqui, eles por si só, artigo 182, eles têm fé para representar, obrigação para representar os seus entes. Precisa apresentar a OAB, precisa apresentar... Não, eles só vão dizer quem é que eles estão representando ali. Por quê, galera? Porque o ato de nomeação deles foi divulgado no Diário Oficial. Então, ou seja, é público e notório. Inclusive, beleza? tem um julgamento aí para sair, né, professor? Que é sobre isso, sobre defensoria, advocacia pública, se precisa de OAB ou não, né? Rapaz, o que acontece, Gabriel? Tem que ter OAB, porque o exercício da advocacia é restrito aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. É restrito aos advogados do Brasil. Salvo quando a lei não prescrever. O que é que a lei fala? Aí a lei abre para o Ministério Público. O promotor ele vai poder exercer a advocacia no âmbito ali da promotoria. Ele vai poder exercer a advocacia. O defensor público foi feita a defensoria pública, os defensores públicos com a OAB para o pagamento, e aí eles vão poder participar agora das comissões da OAB, etc. E a OAB está cada vez mais encampando até essas prerrogativas dos procuradores, inclusive, discutindo aí, o STJ dizia que os procuradores não deveriam ter honorários de sucumbência. Tem que ter, velho. Os caras trabalharam, tem que ter honorário de sucumbência, então tem. Beleza, galera? Esses advogados, Miguel, que foram contratados pelo município para fazer a defesa do município em juízo, normalmente é do município, né? Estado não tem, não. Estado são sempre os procuradores mesmo, são concursados. Galera, esses advogados aí, município, principalmente município pequeno de 10, 20, 30, até 60, 50 mil habitantes, estes advogados aí, galera, eles devem apresentar procuração, ok? Devem apresentar a procuração, porque eles não passaram em concurso público, não foram nomeados via ato público, salvo se eles juntarem lá algum ato do prefeito nomeando-os como advogados, certo? Como advogados ou procuradores do município. Os prefeitos não fazem isso porque tem que ter o concurso, né? Então eles são sempre assessores, são contratados para fazer assessoria jurídica. Beleza, galera? Tudo massa? Olha só, dever da parte dos procuradores. Aqui a gente também vai ter a mesma coisa de lá do CPC, tá bom? Tanto a lealdade quanto boa fé. Se liga, galera, que esse cumprimento das ordens judiciais aqui, ato atentatório ao exercício da jurisdição, ato atentatório à dignidade da justiça.
Tá bom? A gente vai ter isso aqui, vai aplicar aqui também, naqueles casos em que a parte ela tem dinheiro, tem condições de cumprir a determinação judicial e ela simplesmente não cumpre. Tá bom? Então, se liguem nisso aí, deveres das partes dos procuradores também. Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo massa? Beleza. Eu não perguntar a Líbero se ele tem alguma dúvida, não, porque aí seria redundância, né, Líbero? Hoje Professor. eu já ia escrever. Eita, sua internet tá ruim, Líbero? O senhor vai botar hoje ou amanhã a gravação? Hoje. Rapaz, você se ligue, Líbero, que essas minas falaram um bocado de coisa de você aí hoje, velho. Falaram bem de você hoje aí, viu, Líbero? Falaram mal de mim, professor? Rapaz, de você, de Escorel, de Eduardo, só dos professores daqui da faculdade. Não, o senhor que é professor, autoridade aí. Agora botou com o Escorel e já com... Galera, Deus abençoe vocês, desejo a vocês uma boa noite. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre atos processuais, viu, galera? Aos que não vieram. Hoje eu não vou fazer chamada não, viu? Eu tô cansado pra caramba. Tem aula de TED ainda agora. Falar sobre medida socioeducativa, internação, liberdade assistida. Ó, Eu tinha pensado que tinha saído a ECA da grade. Era no décimo. rapaz, eu que coloquei, Líbero. Eu coloquei, velho. Eu fiz em TED. Deixa eu encerrar a aula aqui, viu? Rapidinho. Deixa eu encerrar a aula que a gente termina de conversar. Então, Deus abençoe, pessoal. Tudo de bom. Muita paz, muita luz, viu?